Glória a Deus, graça e paz, como estão? Na bênção, firmes e fortes, prosseguindo no Senhor, não podemos parar. Estivemos meditando no nosso encontro anterior com relação à porta do monturo, à porta do lixo, porta do esterco, e espero que cada um tenha conseguido aí fazer a sua faxina, asepsia da alma, asepsia interior, de coisas que nós precisamos nos livrar, deixar para trás para seguir em direção a um novo rumo, porque nós passamos pelas portas anteriores, passamos pela porta da ovelha, passamos pela porta dos peixes, passamos pela porta do vale e passamos também pela porta do monturo. Hoje, então, quero meditar Neemias, capítulo 3, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor a nós. A porta da fonte foi consertada por Salum, filho de Corá-Ozé, governador do distrito de Mispá. Ele providenciou os reparos do muro no tanque de Siloé, junto ao jardim do rei até os degraus que descem da cidade de Davi. Amém? Hoje nós temos uma outra fonte, uma outra porta, que é a porta da fonte. Essa é maravilhosa, porque Neemias traz essa restauração, porque é uma fonte que tem um significado profético muito grande para as nossas vidas hoje. E aí eu quero iniciar fazendo uma pergunta: quais são as suas fontes hoje? Fontes para a sua vida espiritual, fonte de conhecimento, fonte como referências para a sua vida. Quais têm sido as suas fontes de músicas que você tem ouvido, de crescimento, de meditação? E aí nós vamos então avançar um pouco aí. E nós vamos também ler bastante textos. E a gente precisa entender que cada dia o Senhor derrama e faz algo novo em nossas vidas. Por isso que essa porta é a porta da fonte, porque continuamente sai água, é uma nascente, então continuamente flui. Por isso, irmãos, nós, embora tenhamos tido experiências maravilhosas com Deus, eu creio que cada um já deve ter tido uma experiência muito boa com o Senhor, mas nós não podemos ficar apegados a essas questões passadas. É claro que devemos ser gratos a Deus, contudo você precisa viver a unção que Deus tem hoje para a sua vida, a cada dia renovando, a cada dia crescendo de glória em glória. No momento ali que estão no monte, os discípulos juntamente com o Senhor Jesus, quando há a transfiguração, Pedro propõe então instalar 3 tendas ali, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Já pensou? Seria uma romaria até hoje, o Senhor não. Seria uma romaria, seria adorando aquela experiência da transfiguração naquele momento. E o Senhor quer que todos os dias a gente tenha uma experiência nova. Por isso a ideia de fonte não é uma ideia de poço, é uma ideia de fonte para as nossas vidas. E aí o Salmo 119, versículo 130 diz assim: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Então, quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, meditarmos dia e noite no livro dessa lei, que ele não venha se apartar de nós, porque nós seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros, que vamos dar o fruto na estação própria, mas nós precisamos estar plantados junto a esse ribeiro, e esse ribeiro, essa fonte é o Senhor, a palavra do Senhor. E aqui a exposição à tua palavra ilumina você, porque cada vez, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós enxergamos aquilo que precisa mudar em nossa vida, mais nós enxergamos os nossos pecados, as nossas falhas. E é essa a experiência de Isaías, no capítulo 6, quando ele vê no ano do rei Uzias, da morte do rei Uzias, quando o rei Uzias morre, ele vê o Senhor assentado em um alto sublime trono. Ele tem a experiência naquele momento, ele consegue entender que ele era um homem pecador e de lábios impuros, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós enxergamos os nossos pecados. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, a palavra de Deus expõe aquilo que é necessário que nós venhamos mudar, transformar, viver em nossas vidas para os dias de hoje, para todo o tempo, porque Deus tem algo novo para nós. E nós precisamos seguir, nós precisamos avançar.
Por isso, é essencial viver uma nova experiência todos os dias. Quais experiências novas que você tem vivido no Senhor? Quais os momentos que você tem vivido no Senhor? Você precisa crescer, você precisa avançar. Amém? Colossenses 3,16 diz assim, ó: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, irmãos, que a palavra de Deus habite em nós ricamente, porque é a palavra que nos lava, a palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica. E nós devemos desejar todos os dias beber dessa fonte do Senhor, das águas que correm do trono de Deus. Jeremias, capítulo 2, do versículo 11 a 13, o Senhor, após falar tudo aquilo que ele fez pelo povo, tudo não, né? Algumas coisas que ele fez pelo povo, ele faz um alerta e Deus faz um clamor. O povo, olha, a partir do versículo 11, Jeremias 2:11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm água. Então, duas maldades o povo fez. Trocou o Senhor, ainda cavaram para si cisternas rotas. Trocaram um manancial de água viva por cisternas rotas, aquilo que ele pode construir, aquilo que ele pode fazer, deixando de viver assim, verdadeiramente, a fonte inesgotável de águas para a vida que é o Senhor. E quantas vezes nós temos feito isso no nosso dia a dia, trocado essa fonte inesgotável por cisternas que nós cavamos, por poços que nós cavamos. O Senhor hoje te chama para realmente beber dessa fonte, estar diretamente essa fonte. Você vê que o Senhor, ele está ali, aquela mulher samaritana em João 4, estava próximo ao poço. E o Senhor fala para aquela mulher, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque hoje, a nação, a sociedade hoje, tem sede de um Deus vivo, tem sede do Senhor. E que nós possamos oferecer essa água viva que é o Senhor. Não adianta apenas nós bebermos e nós não levarmos essa água. Na crucificação de Cristo, quando ali aquele soldado perfura a lateral de Jesus, a palavra diz que sai sangue e água. Sangue, evidentemente, irmãos, é um texto também com uma finalidade profética para as nossas vidas. Sangue que purifica a humanidade de todos os seus pecados, que lava, que redime, que traz livre acesso a Deus. E a água, que é para saciar a sede que essa humanidade tem de Deus e do Deus vivo, não de falsos deuses. Nós precisamos a cada dia tirar do nosso coração toda a idolatria, todo o lixo, como nós fizemos ontem, para que possamos viver com essa fonte de águas vivas. E até fazendo uma associação com a nossa porta de ontem, do lixo, tudo aquilo que é lixo jogar. Se alguém vem e joga alguma sujeira na sua vida, se te ofende, se te magoa, ou qualquer outra coisa assim, isso vai demonstrar que tipo de cristão que você é. Se você é um cristão lagoa, poço, né? Ali aqui são águas paradas, que por cima tem água, mas por baixo só é lama. Ou se você é rio. Porque se alguém jogar um lixo na lagoa, no poço, vai ficar parado. Não vai correr, vai ficar naquele lugar ali, pronto. No máximo movimenta um pouquinho, mas está dentro da lagoa. Se joga qualquer lixo, garrafa ali dentro de um rio, aquilo vai correr, o rio vai levar. Então, se há algo que ainda continua dentro do teu interior, é porque esse rio de água viva não tem passado dentro do seu interior. Você tem sido como uma lagoa, represando águas e que não consegue dar vazão. Não consegue dar vazão. E esse rio verdadeiramente é o Senhor. Nós precisamos entender isso. Salmo de número 46, versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário da morada do Altíssimo. Irmãos, o rio é constante movimento. O que Deus está falando ali nessa fonte agora, nessa porta das fontes, é que Ele é um Deus de movimento. Não é um Deus que fica como uma cisterna, ou como um poço, ou como uma lagoa. Não, irmão. Ele é um rio, movimento contínuo. O rio, ele continua correndo, ele vai seu curso. Se tiver algum obstáculo, esse rio vai mudar ali um pouco sua trajetória, mas vai continuar, ele não vai parar. Já viu? A água vai dar um jeito, o rio vai dar um jeito, vai encontrar uma passagem, vai encontrar uma saída, vai entrar por baixo da caverna, vai passar lá, sair lá do outro lado, mas continua, não para. Isso é a ideia de movimento. E assim você estando ligado na porta da fonte, você estando nessa fonte que é o Senhor, entenda uma coisa, você vai continuar. Aquilo que estava parado na sua vida vai dar andamento. Aquilo que estava travado na sua vida vai começar a romper, vai começar a andar, porque esse rio é movimento contínuo. Então é tempo de tudo aquilo que estava parado na sua vida começar a andar, começar a se mover, além de purificar, além de lavar, além de estar santificando, sendo santificados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor também nos leva a esse movimento contínuo. Então esse rio vai te levar a uma nova etapa, a um novo momento. E esse rio, irmãos, a origem dele não é em nós, embora eu falo, olha, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E é o texto de João 8, 37 a 39, que Jesus vai falar, olha, e no último dia que da festa o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. E isto disse ele do Espírito que havia de receber e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus está falando, irmãos, para recebermos do Espírito Santo esse rio de água viva, para encher o nosso ser, transformar o nosso ser, saciar a nossa sede, nos colocar em movimento contínuo e nos levar à nova estação, ao nosso próximo nível em Deus, em nome de Jesus. E esse rio aqui, a origem dele, irmãos, é lá em Apocalipse 22, 1, que diz assim, e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Então essa origem não é em nós, o rio só vem e passa por dentro de nós e continua fluindo, continua seguindo, porque ele nasce do trono de Deus, nasce do próprio Cordeiro Santo de Deus, do Senhor, para transformar as nossas vidas. E logo na sequência, quando nós, após aqui essa parte do capítulo 8, quando inicia o capítulo 9 de João, o Senhor vai trazer o momento da cura de um cego de nascença. Os discípulos pensam numa questão de maldição hereditária. Jesus não é isso. Nem ele, nem os pais pecaram. Mas sim para que seja manifesta a glória de Deus. E a glória de Deus foi manifestada naquele homem. Jesus lava, faz lodo, aplica no olho daquele homem e manda ele lavar onde? No tanque de Siloé. Foi o que nós lemos lá em Neemias 3,15 também. E o tanque do Siloé significa o quê? Do enviado. Enviado. Agora a diferença do tanque de Siloé para o tanque de Betesda é que o tanque de Betesda era um poço, era parado, não tinha águas correntes. Por isso que de tempos em tempos descia o anjo, movimentava onde Jesus cura aquele paralítico que há 38 anos padecia com aquela enfermidade. Era um lugar que havia águas paradas, era como se fosse realmente uma piscina ali. Pronto, parou, não tem águas correntes. Um tanque. Agora o Siloé não. Era águas correntes que passavam naquele tanque e que continuava correndo. Era natural, porque ali havia uma fonte. Porque se Jesus manda aquele homem para o tanque de Betesda, ia falar, foi porque o anjo movimentou, por isso que ele foi curado. Mas não, Jesus manda para o tanque de Siloé, porque o tanque de Siloé é justamente aqui, fonte. O Espírito Santo. Foi o Senhor que ministrou a cura sobre a vida daquele homem. E quando nós nos aproximamos, nós vemos mais uma vez que a lama, a sujeira que está nos nossos olhos, o pecado que está nas nossas vistas, que nos impede de ver, de enxergar as verdades no Senhor, quando nós somos lavados pelo Espírito Santo, nós começamos a enxergar com clareza. Porque ali naquele tanque,
ele lava, a sujeira não fica ali. Por quê? Como era fonte, águas correntes, a lama ia continuar, ia seguir, ia ser retirada daquele local. E é assim que o Senhor quer fazer, tirar a lama da nossa vida, tirar a cegueira dos nossos olhos, das nossas vistas, e tirar e levar para longe, para que a gente possa estar plenamente limpo, sarado, curado, restaurado. E o Senhor te convida como convidou a Ezequiel. Ezequiel, quando ele é chamado, a partir no capítulo 47, do versículo 1 a 5, diz assim: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa até o sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que continham as águas do lado direito, corriam as águas do lado direito, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que agora davam pelo joelho. E outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e eram o rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha só que bênção, irmãos. Nós devemos desejar isso a cada dia, entrar mais nesse rio. Inicialmente, o profeta anda 1 quilômetro, água no tornozelo. Ele anda mais 1 quilômetro, água agora no joelho. Ele anda mais 1 quilômetro, e ali água nos ombros. E mais 1 quilômetro ele não conseguia mais, tinha que nadar, porque eram águas profundas. Então que você possa cada dia andar em direção a Deus. É algo que justamente aqui, irmãos, é algo que intencional. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que andar como aqui o profeta andou. Ele não ficou parado e a água veio e encheu, não. Cada dia ele estava indo mais, cada momento, cada etapa ali, cada uma dessas etapas, ele estava indo em direção a águas mais profundas. Então que a cada dia você possa andar, possa caminhar em direção a essas águas profundas, passando por essa porta tão maravilhosa que é a porta das fontes, até você chegar a águas profundas que você não consegue mais ter os pés no chão, que você não consiga mais ter o controle, mas que o controle esteja totalmente do Espírito Santo, que você possa navegar no oceano do Espírito e viver uma nova etapa, um novo ciclo, um novo momento na sua vida, nessa nova estação, nesses 52 dias para mudar a sua vida. Que Deus abençoe e que você tenha uma excelente navegação no Espírito Santo, porque os que são nascidos do Espírito são guiados do Espírito. E você foi chamado para passar por essa porta, para andar por essa fonte, para andar cheio do Espírito Santo. Deus não te chamou para ser lagoa, que simplesmente é água por cima e lama embaixo. Deus não te chamou para ser poça, aquele que só aparece quando chove. Às vezes, quando acontece algum momento, chove, tem poça. Não. Deus não te chamou também para ser como o mar, que é grande e salgado. Não. O Senhor te chamou para ser um rio. Você pode até começar com uma fontezinha pequenininha, bem pouquinho de água saindo, mas com o passar do tempo, é um turbilhão de água, porque você está no Senhor. Você pode até não ter começado bem esse propósito, mas você vai terminar como um grande rio, porque o Espírito Santo é que enche. E nós sabemos que a fonte desse rio é maravilhosa, que corre do trono de Deus, como nós vimos aqui. Então Deus abençoe, tenha um excelente dia e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.